Bom dia, boa tarde, boa noite, nação rubro-negra. Meu nome é João Pedro, faço parte aqui do canal Paixão Rubro-Negra e no vídeo de hoje nós iremos falar do interesse do Flamengo no lateral esquerdo Abner, jogador aí, o jovem lateral de 26 anos, que pertence à equipe do Lyon, e também o interesse do Milan no Everton Araújo, meio-campista aí do nosso Flamengo. Bom, sem mais enrolações, antes de seguir para o vídeo, vou pedir apenas para você que, se gostar desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, para você ficar ciente de tudo que rola por dentro do Flamengo. Sem mais delongas, deixa eu colocar aqui. Vamos lá, a gente já tem a primeira notícia aqui, que é a do Abner. O Flamengo analisa a situação de Abner, lateral esquerdo do Lyon. O jogador é visto internamente como um perfil que agrada a diretoria e ao departamento de futebol para suprir uma possível saída de Alexandro. Eu acho um ponto muito positivo que toca nessa questão de uma possível saída do Alexandro, mas ao mesmo tempo eu acho que, independente de uma saída do Alexandro, seria bom essa contratação do Abner. Eu particularmente gosto das características do jogador, gosto de como ele joga, não é de hoje que ele vem jogando e sendo titular no time principal do Lyon. Teve presente junto do Endrick, né, nessa última temporada que o Lyon fez. O Lyon não consegue ter um destaque assim muito grande na França, ainda mais que está competindo diretamente com o PSG, bicampeão da Champions nessas duas últimas temporadas, mas o Abner faz bons jogos, tem bons números e é um jogador que a gente não está falando de um jogador já de uma idade elevada, como foi o caso do Alexandro, que veio para o Flamengo já nos seus 30 e poucos anos, que, querendo ou não, para um defensor, principalmente um lateral, que tem que subir e voltar toda hora, já é uma coisa que acaba que sacrifica um pouco mais, dependendo da idade. Já seguindo aqui para o transfer market do Abner, que a gente pode ver aqui, ó, os títulos que ele tem na carreira. Ele tem uma Copa Sul-Americana, que foi com o Atlético Paranaense, campeão olímpico também. O jogador aí é de 2000, então, no caso, já completou 26 anos esse ano. Lateral esquerdo de origem. Aqui a gente tem as estatísticas dele pela temporada, tá bom? Ele tem 26 jogos, 3 gols, 2 assistências, 4 cartões amarelos, nenhuma expulsão por 2 amarelos e uma expulsão direta. 74% como titular, 70% de minutos em campos e 9% em participações de gol. Seguindo por aqui, a gente também consegue dar uma olhada no valor de mercado do Abner, que é um valor de 10 milhões de euros, que convertido para real seriam uns 50 milhões, digamos assim. Mas acredito eu que numa possível negociação o Flamengo pode conseguir abaixar esse valor. Assim, não é uma coisa certa, mas o Flamengo desenrolando, conseguindo conversar em toda a negociação, né? O Flamengo pode até que envolva também alguma jovem promessa do Flamengo nessa negociação. O Flamengo que tem um sub-20 bem completo, vasto e que pode ter algum nome que agrade a equipe francesa do Lyon. Mas isso é um interesse ainda, como é que o Flamengo ainda segue monitorando o mercado em busca de opções para a posição, entende que o Abner reúne características. Só que assim, o Flamengo ainda está analisando as possibilidades, a gente comenta aqui sobre ele. Se a gente souber de mais alguém que o Flamengo está interessado, a gente vai fazer um vídeo comentando. Mas o Abner é um nome que me agrada. Eu acho que hoje, não só no futebol brasileiro, mas até falando de brasileiros no geral, a gente não tem tantos assim. Eu acho que a posição que mais tem uma falta de jogador assim é a lateral esquerda. Inclusive na seleção brasileira que foi convocada, eu escutei falar de hipótese até de ter zagueiro improvisado na lateral, porque o Brasil precarece muito de laterais, principalmente lateral esquerdo. Laterais direitos você consegue ter um e outro, e laterais esquerdos, assim, é muito difícil de você conseguir trazer um jogador dessa posição. Assim, ele vivendo seu auge na Europa, você trazer ele para cá, por mais brasileiro que seja. A gente teve aí no Flamengo de laterais, né, que vieram do futebol europeu. A gente teve Alexandre, Danilo. O Danilo, assim, o Danilo também faz zagueiro, mas caracteristicamente de origem lateral direita. A gente teve Maurício Isla, que voltou lá do futebol europeu. E o Isla, assim, não traz boas lembranças. O Abner, ele vive, assim, o auge da sua carreira. Ele tá com seus 26 anos. O Flamengo poderia fechar um contrato com ele de 4 a 5 anos, dependendo, com um jogador relativamente novo, e ainda mais para a posição. Agora, e tem essa segunda questão, tá aqui no Transfer Market,
Deixa eu até deixar anotado para falar também. Dependendo, cara, o Abner, o Lyon muitas vezes também já deu para utilizar ele como um ala. Então, assim, é uma situação que a gente não, eu acho que a gente não vê muito isso aqui no futebol brasileiro, que são os laterais fazendo ala, mas o próprio Ayrton Lucas, quando veio para o Flamengo, ele também tinha essa característica. O Ayrton Lucas ainda mais que o Abner no caso, que era jogando uma formação onde você faz um ala e não um lateral. Que aí no caso redobra, né? Você tem que correr mais ainda, mais para atacar e mais para defender. O lateral a gente tem essa postura muito defensiva, de repente você estiver jogando com pontas ou então com meias aberto. Só que aí você fazendo uma ala, você vai ser esse cara que vai correr tanto para subir e tanto para voltar. Mas quanto a lateral esquerda, a gente falou do Abner. Agora vem a segunda parte do nosso vídeo, que a gente vai falar sobre agora o interesse do Everton Araújo. Tá? A notícia aqui é do Paparazzo Rubro Negro. A notícia só para dar os créditos no caso, do Abner, é do Radar da Bola no Twitter. E aqui no Instagram, a do Everton Araújo. Lá pelo próprio canal, pela conta, no caso, do Paparazzo Rubro Negro. Milan de olho na contratação de Everton Araújo. Enviaram um scout para acompanhar isso. Teve um scout presente no Maracanã para acompanhar o Everton Araújo no Maracanã para ver como é que está a situação do jogador. O jogador aí de 23 anos, ele que vem ganhando um pouco mais de espaço agora, né, com o Léo Jardim, agora que ele está conseguindo voltar a jogar, a gente já tem essa especulação. Então a gente pode ver aqui que o valor dele de mercado está parelho com o Abner. Então, assim, numa possível concretização dessas duas negociações que a gente falou aqui, o Flamengo não tem lucro, o Flamengo não tem perda, né? É mais ou menos um jogador pelo outro. Mas acredito até que o Flamengo possa conseguir sair lucrando numa eventual ida do Everton Araújo e uma vinda do Abner, porque o Abner é um jogador mais velho. O Everton Araújo, querendo ou não, ele ainda é um jogador que não tem essa sua concretização no profissional. Ele tem 23 anos, obviamente, mas é um jogador mais novo, que tem mais lenha para queimar. Então, o Flamengo pode conseguir um valor a mais, ou se não for valor, muito provavelmente o Flamengo deve segurar uma porcentagem numa futura venda do jogador, no caso dele ir mesmo se transferir para a equipe italiana. As estatísticas aqui do Everton Araújo tem menos jogos que o Abner, sim, não comparando posição, tá? Pelo amor de Deus. Mas só as características aqui. Menos jogos, menos gols, uma assistência, menor participação em gol. Mesma situação, né? Meio aqui do amarelo. O Abner também tem 4. Mesma situação. 4 amarelos, um vermelho direto. O Abner, que, assim, vem participando. O Abner não, desculpa, o Everton Araújo. Ele vem, acho que já tem um tempo, né? Ele vem sendo utilizado assim. Eu não vou falar frequência, né? Porque frequência é um titular. Mas ele vem relativamente sendo presente. Ele esteve presente ali com o Felipe Luiz. Quando o treinador foi mandado embora, a gente teve uma calma, não teve uma tanta participação assim do Everton Araújo. Agora ele volta a ter. O jogador aí que passou tanto por Cruzeiro, Botafogo, Volta Redonda pelas categorias de base. O Everton Araújo, ele é um jogador que já assim, novo, mas já coleciona títulos, inclusive pelo profissional. Ele tem um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil e algumas outras competições de base, tá? O Derby das Américas, teve a Challenger Cup e tudo isso foi no profissional, tá? Eu confundi esse troféu, eu tava achando até. O Everton Araújo, assim, sobre a questão da venda dele, eu acho que, como todo jogador do Flamengo, como todo jogador da base do Flamengo, tá? Ninguém vai, quando tá na fase ali de transição da base profissional, ninguém levanta assim a cabeça, na minha opinião, tá? E fala assim: eu quero jogar no Flamengo a minha vida toda. E isso eu não vou nem falar do Flamengo, tá? Eu trouxe como Flamengo, mas eu vou falar no modo geral. Ninguém levanta e fala assim: ó, eu quero jogar nesse clube aqui a vida toda. Eu quero jogar nesse clube aqui a vida toda, eu quero ficar aqui. Não. Principalmente, assim, jogadores de clubes como o Flamengo, como o Palmeiras, Corinthians, e alguns outros rivais, que tem, né, essa já fama de uma boa base, uma base forte. Cara, você quer subir profissional, você quer mostrar o seu espaço para você
e jogar na Europa, cara. O sonho de todo mundo hoje é ir jogar na Europa. Eu acho que já foi o tempo do seu sonho ser jogador de futebol e não ter essa parada de Europa. Hoje, todo mundo quer chegar no profissional e quer ir pra Europa. Então, assim, cara, eu tiro por muita base aquela situação que aconteceu com o Vasco, que eles seguraram muito a venda do Thales Magno, a ponto que o cara desvalorizou. Os caras depois fizeram uma venda, tipo assim, michuruca quanto, comparando a primeira oferta que eles receberam, ficou e vou segurar para ver quem ganha mais, vou segurar. E, cara, acabou que não. O Milan, assim, é um clube gigante europeu, obviamente não vive seus melhores tempos, mas o Flamengo chegou a negociar também, né? O, um curto período. O Flamengo vendeu o Paquetá para o Milan, o Paquetá não se adaptou. E depois o jogador conseguiu se achar lá na França, né? No Lyon. Nesse mesmo Lyon com o Abner. E depois foi ser camisa 10 lá do West Ham. Então, assim, a Europa é muito complicada porque às vezes você tem uma característica de um futebol de uma outra liga que você está indo, mas assim, eu acho que seria uma boa venda. Se o Flamengo conseguisse ele de 15 milhões para cima, o Flamengo já estaria muito bem. E eu acho que ele tem que ser vendido sim. Eu acho que o moleque tem esse sonho de jogar na Europa, então não adianta você travar. Então, o Flamengo tem que buscar no mínimo esses 10 milhões, ou então o valor para ser equiparado com uma contratação ou com uma reposição de posição que ele vai usar, nem que seja para o meio de campo. O Flamengo pode pensar, eu vou usar o dinheiro do Everton Araújo para trazer o Abner, por exemplo. Então o Abner custou 11 milhões, então o Flamengo negocia com o Milan só a partir de 11 milhões. Porque assim, 1 milhão de euro a mais, 1 milhão de euro a menos, acredito que o Milan, se tiver realmente interessado, tiver com no foco, no objetivo de levar o jogador, eles não vão se incomodar de pagar 1 milhão, 2 milhões, 3, 4. Assim, obviamente, se o Flamengo chegar e falar, eu quero 30 milhões de euros, a Milan vai falar, calma lá também. Tem que corresponder ao futebol que o jogador vem apresentando. Acho que 10, 15 milhões valem pelo moleque. O moleque tem muita bola para queimar. Tem boas partidas, tem partidas ruins também, mas assim como todo jogador. Ele erra igual todo mundo, mas é um jogador que tem boas características, tem um bom futebol. Não acho, né, que ele seja a cara da Série A, que é a liga lá da Itália, mas assim, o moleque vai pra Europa, e lá se ele não se adaptar no Milan, às vezes ele pode conseguir uma situação parelha, uma situação semelhante à que a do Paquetá, que foi ser emprestado e depois conseguir encontrar o seu futebol em outras ligas. Mas é um negócio que eu acho que agrada ao Flamengo, até porque o Everton Araújo não é um jogador que tem sua posição de titular absoluta no elenco do Flamengo, então a gente não pode falar que vai desfalcar o Flamengo vai deixar de ter um bom nome, assim. E eu falo um bom nome porque, assim, é um jogador que veio das categorias de base, não teve um custo para o Flamengo a nível de uma reposição. É um jogador que entra, consegue suprir, às vezes não, obviamente, o garoto é novo. Mas o Flamengo não vai, assim, ser desfalcado. O Flamengo vai perder uma peça do elenco, mas que com o dinheiro que o Flamengo tem hoje, o Flamengo pode muito bem repor, subir outro moleque da base, porque a base do Flamengo tem diversos outros talentos que precisam e vão ser aproveitados. Mas, no fim, é isso. Eu quero saber de você, torcedor rubro-negro, o que você acha de uma possível chegada do Abner para compor a lateral esquerda do elenco do Flamengo e uma possível saída também do Everton Araújo. Então comenta aqui embaixo se você é a favor da vinda do Abner, se você é a favor da ida do Everton Araújo, se vocês acham que tem um outro nome, e se tiver um outro nome, comenta aqui quem é esse outro nome que pode chegar na lateral esquerda. E se o Everton Araújo merece ficar no Flamengo, ou se não, o Flamengo tem que esperar chegar uma proposta melhor, uma proposta que seja mais convincente e que tenha um melhor retorno financeiro. Bom, no mais é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meu nome é João Pedro, vou ficando por aqui. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. É isso, até a próxima e fomos!